Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer uma live que eu acho que ela é muito importante aí para nossa cidade, para o nosso país, para tudo. Aí, ó, Boa noite! a mulher chegou, hein? E aí, aqui atualizando para ver se aparecia a sua live. Então, na realidade, eu tentei entrar. Na hora que eu entrei, bateu uma sede. Então, eu falei, eu vou buscar um copo lá, senão. Eu, A última vez que eu fiz uma live aqui, eu fui ficando com sede, eu fui secando a boca e eu não tô acostumado ainda, né? Tô não, começando agora. onde eu vou, eu tô com essa garrafa. Todo mundo me vê na rua que eu vou. E aí, Bianca, tudo bem? Tudo em paz por aqui, graças a Deus, e por aí, tudo na paz. Na paz, graças a Deus. Bianca, antes da gente começar a falar sobre o tema que a gente propôs, que a gente vai falar sobre as dificuldades que os vereadores conservadores ou parlamentares conservadores enfrentam, né? Uhum. Aí você tem um contexto aí onde você mora e eu tenho outro contexto na região que eu moro. E Uhum. cada contexto com as suas nuances pode variar muito a percepção de quem trabalha na área, de quem legisla ou de quem exerce uma função política de destaque, né? Mas daí isso a gente vai comentar no meio da live. O que eu queria ver contigo é o seguinte: antes da gente introduzir, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que entrou na nossa live aqui. Eu sei que a maioria é seu seguidor, mas tem gente entrando da nossa live e o pessoal precisava te conhecer. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui. Por gentileza, encaminhe essa live para os seus amigos, colegas, conhecidos. E se for esquerdista, então, manda vir, porque eles vão se divertir bastante com a gente. Eu gosto dessa galera. Bianca Barreto, como vocês já sabem, eu moro em Salvador, nascida e criada em Salvador, baiana, soteropolitana. Me arrisco na área da educação, tudo meu é um risco, né? Me arrisco na área da educação, sou professora de vida, assim, na igreja, congrego, já faço parte de uma comunidade de fé há quantos anos, meu Deus? 2012. 12 anos que eu caminho com Jesus. Não nasci em lar cristão, não nasci em lugares de privilégio, nasci e criado em comunidade. Então, assim, tudo que vocês imaginarem das coisas que eu falo, muito do que eu falo é porque eu vi ou vivi algo, só que eu não dou detalhes da minha vida pessoal para falar assim, eu tô falando isso porque eu vivi, até porque não precisa, né? Nem sempre a gente fala só das coisas que a gente vive. Então, o Leandro que tá aí falando, ó, de Feira de Santana, uma cidade daqui, me conheceu na igreja. E, enfim, o que mais que eu posso falar? Gosto muito da área de segurança pública. Comecei a estudar sobre política, porque, por amor à igreja, tudo que eu faço é por amor à igreja. Eu estava conversando com a pastora que me acompanha na igreja, que eu não fazia ideia de para que lado ia nada, não sabia a diferença de prefeito, vereador, nada do tipo. Só que aí um adolescente que eu discipulava resolveu que ia ser feminista. E para mim eu era aquela cristã bitolada, que para mim bastava ler a Bíblia e pronto, e estava tudo certo. E aí Uhum. quando ela me disse que queria ser feminista, eu falei, tá, minha filha, por que você quer ser feminista? Aí ela vinha usando argumento, o feminismo dá direito ao trabalhar. Aí eu falava, tá, mas a mulher de Provérbios 31, e eu citava o Antigo Testamento, né? Pra não falar assim, é patriarcal, você tá falando do Novo Testamento, mas a Bíblia é machista. Eu não sabia o que era machismo teoricamente, não sabia o que era o feminismo teoricamente, mas eu tinha uma noção. E tudo que ela argumentava, eu trazia um versículo bíblico, um contexto bíblico. No Uhum. primeiro dia, ela sossegou, no dia seguinte, a menina decidiu ser feminista ainda. Eu falei, não é possível, vou ter que estudar sobre feminismo. Porque eu era aquela cristã que dizia que só a Bíblia. Crente não tem que se meter com política. Acredite, gente, eu era essa pessoa. E eu brigava com quem dissesse o contrário. Viu? Brigava. Como ela não desistiu, eu fui estudar sobre feminismo, porque eu não gosto de falar do que eu não sei. Para eu argumentar, eu tenho que conhecer o conteúdo. Uhum. Quando eu fui estudar sobre feminismo, eu vi o marxismo, e aí eu vi que o marxismo caía na política, e aí, pronto, eu parei, não acompanho mais a menina, eu digo a ela, eu fico falando com ela, rapaz, você me paga. Porque eu comecei a cuidar de você, eu não cuido mais de você, estou lá até hoje. E começou assim, minha história com Jesus também. Não nasci lá cristão, minha família não é cristã. Vivi algumas coisas aí que não gostaria de ter vivido antes de Jesus, mas ninguém é perfeito, né? Não. E eu sou muito feliz, muito grata a Deus por tudo que eu vivi, porque eu acho que isso me dá respaldo para falar muita coisa, para entender o lugar do outro, como a esquerda gosta de falar, né? O lugar de fala.
E é isso, eu falei um pouquinho de cada coisa, assim, bem macro, né? Mas é isso. E eu não Perfeito. sou formada em pedagogia, gente. Sou professora da área de exatas, mas sala de aula é sala de aula, plano de aula é plano de aula em qualquer lugar. Então dá muito bem para você falar com professores sendo licenciatura, é só licenciatura, pronto. E é isso. Embaixo está escrito aí, ó, o sangue de Cristo renova todas as coisas. Nossa, Amém. demais. Recebo. É, exatamente. Eu acho que, por mais que eu cresci lá cristão, né? Minha família é de origem paraibana, vieram para São Paulo, e eu nasci aqui em São Paulo, né? E eu cresci lá cristão, mas o contexto econômico e financeiro que a gente cresceu também não foi dos melhores, né? Óbvio. É natural isso. Você está trabalhando, seus pais trabalhando para conquistar, para correr atrás, e você vê toda essa luta, a dificuldade. E o que você falou é interessante, porque eu cresci na igreja, sempre estudei, busquei estudar teologia por conta, tal. Quando eu fui fazer a faculdade de história, Oh, muito bom. foi basicamente cravar na minha alma o marxismo, né? Então, eu me tornei um amante do marxismo, da percepção de esquerda, e tentava correlacionar o marxismo com a fé cristã, sabe? Então, a minha percepção de mundo, a minha ótica, a minha cosmovisão do mundo era baseada pela ótica de Marx. Então, você pegava aquele óculos do Marx, colocava e olhava o mundo através dos olhos dele, né? Enfim, e o que é interessante que você falou é que eu estou um dia na escola, por mais que a gente falava é marxista, tem coisa que está na nossa base, né? Então, uma vez estava tendo um debate sobre o desrespeito à mulher que tinha na sociedade e tal. E eu inventei de levantar a teoria de que esse desrespeito se deu graças ao excesso de, não de direitos, mas a desvalorização da mulher se deu a essa luta por querer mais direito e acabou que elas desvalorizaram a si mesmas e acabaram sendo desvalorizadas pelos homens. Cara, a professora só faltou jogar o apagador na minha cara, né? Mas me xingou na sala de aula, me humilhou. Sem exagero. E daí, mesmo assim, eu passei toda essa percepção. E o que é interessante é que eu fui perceber eu fui me converter de fato, mesmo dentro da igreja. Eu fui me converter de fato quando eu fui estudar sobre ideologia de gênero. E na Hum, ideologia de gênero, quando você vai voltando, né? Então, uma das teorias para você estudar a história é você ir avançando aos poucos até você chegar na base que fundamenta tudo, né? Não dá para você chegar no fundamento direto. E eu voltei 5 anos, 10 anos, 20, 30, 60 e fui achando histórias, relatos ao começo da ideologia de gênero. E a ideologia de gênero ela tem base no movimento feminista, né? Então, o movimento feminista tem base no livro de Friedrich Engels, que é Os Pensamentos de Marx, né? A origem da família, da propriedade privada e do Estado. E daí, quando eu vou chegando lá, eu começo a ler o mesmo livro que eu já tinha lido com uma outra ótica, com uma outra percepção. E daí, nessa época, eu lembro que minha esposa achou que eu ia ficar louco, né? Porque eu me tranquei no porão aqui, eu tenho um porão aqui que eu usava para estudo antigamente, né? Agora não uso mais. Mas eu me tranquei lá, fiquei uma semana e pouco trancado. Não saía nem para comer, nem para água. Daí é, minha esposa, marido, né? Falou, ixi, já era. Agora é né? só orar. Mas na realidade eu estava sendo convertido, de fato. Daí foi onde que eu passei por esse processo de destruir tudo que foi construído e reconstruir tudo de novo, né? E aí, E o povo acha que o povo fala assim, é impossível você ser cristão e ser marxista. Gente, você só pode afirmar isso quando você entender o que é Marx. Porque quando você não entende, eles são tão bonitinhos, eles são tão sutis, que você se sente antibíblico se você não é marxista. Você precisa entender que Marx não era bíblico. Que não. muito além de não ser bíblico, ele era um cara que fazia oposição às escrituras. Ele não fazia oposição velada. Ele fazia oposição escrachada. Então, é muito fácil, sim, você ser de esquerda e cristão quando você não entendeu ainda o que é ser a esquerda. Então, o povo fala assim, a galera
como é impossível ser cristão de esquerda, não sei o que, gente. Ou você, eu sempre falo, ou você não é, ou você é inocente ou você é mau caráter. Não tem um ou outro. Né? Se você, na juventude, não foi de esquerda, você não tem coração. Mas se você ficou velho e continua, você não tem cérebro. É isso aí mesmo. Exatamente isso aí. O que é interessante, Bianca... Eita, caiu. Eu vou chamar ela de volta aqui, tá, pessoal? Voltou. Tirei. Veja só. Voltei. O que é interessante, Bianca, é que, assim, eu estudei na faculdade de História, só para você entender o contexto, para a gente já entrar no tema, né? Eu estudei na faculdade de História aqui e muitos adolescentes e jovens estavam comigo na época, né? E esse pessoal que estudou com a gente tinha os professores em comuns. E esses professores em comuns, História à esquerda, né? Eram grandes influenciadores na área da percepção política de esquerda. E eles trabalham muito bem, né? O professor sentava na mesa, cruzava as pernas na mesa, igual, sabe, aquele sentar igual índio? Ele sentava na mesa igual índio e dava aula desse jeito. Pra gente que era jovem, isso aí era totalmente revolucionário, inovador, quebrava aquele método do ensino que você aprendeu nas escolas, tal. E esse senhor, né, ele se tornou o líder da esquerda na cidade e ele começou a liderar movimentos do PSOL, influenciar em movimentos do PT, e como é aquela esquerda mais ideológica e mais filosófica, então ela vai sempre para o PSOL, né? Sim. Que é a mais radical, uma ala mais radical. O PCO já é a ala de terroristas, né? já é outro nível. Mas o PSOL é o filosófico ainda. O PCO é aquele que pega a arma e vai para cima. O PSOL é aquele mais filosófico. Mas olha que interessante. Os alunos que estavam na época comigo, hoje são líderes do PSOL, hoje são líderes de grandes movimentos de esquerda na cidade. E quando eles me veem na Câmara, né? Você já imagina. O desgosto, velho. Eles me... Daí, todo esse contexto dentro da Câmara, acontece que cria-se pequenas narrativas. Então, eles observam o meu trabalho e o que eles podem criar de narrativa, eles criam. E como que eles criam essa narrativa? Dentro das escolas. Minha família é muito grande, imagina, a família é paraibana. Meu avô veio para cá com 19 filhos. Eita. 19 filhos, cada um tem 2, 3, 4 filhos. Então você tem uma família muito grande na cidade aqui. E há muitos garotos, né, meninos de 12, 13, 14, 15 anos que estão estudando, que são da minha família, são primos, são filhos de primos e tal. Meu filho tem 15 anos também, estuda numa escola pública aqui também. E os professores, quando leem na chamada e vê o sobrenome, que é o sobrenome brasileiro, cara, eles não perdoam. Já começam a falar mal de mim, me esculachar dentro de sala de aula. Já começa a criar narrativas. E, inclusive, esses dias, uma menina me ligou, acho que 13 anos, não é minha parente, mas ela disse que o professor começou a falar mal de mim na sala. E ela não aguentou, ela levantou a mão, mas o professor, o tio Mael, ele é meu tio, ele me chama de tio Mael, né? Ele é meu tio, daí o professor ficou meio sem graça. Esse mesmo professor é um professor que criou uma fake news para me atacar aqui na cidade, que eu criei um projeto de lei para o Dia dos CACs, colecionador, atirador e caçador. E lá em 2022, ele pegou esse projeto de lei e falou que eu estava criando o Dia da Caça na cidade. Colocou um monte de foto de onça morta, de animal morto. Graças a ele, eu recebi ameaça de morte. Eu recebi dentro da Câmara mais de 20 notas de repúdio. Recebi nota de repúdio do Condema, que é um conselho do meio ambiente do município. Recebi nota de repúdio do Ministério Público. Mesmo que fosse uma lei legítima, uma lei legal, que não tivesse nada a ver com caça, mas sim o dia do colecionador, atirador e caçador, ele distorceu tudo. Eu fui muito atacado. Para você ter noção, desde 2022 até 2024 agora, eu apresentei o projeto, você pode apresentar uma vez por ano, né? Eu apresentei
aconteceu tudo isso, eu tive que tirar de pauta. Recebi ataques de muita gente na cidade, apoiadores achando que eu queria matar animal e começaram a me chamar de matador de onça. Eu virei matador de onça, vê se pode. Meu Deus do céu, velho. Essa é a ideia que eles criam. Eles fazem o quê? Eles criam aquela narrativa, pega aquele trabalho, distorcem, incutem isso na sociedade e o pior, os jornais de esquerda da cidade, quando pegam a matéria, ao invés de serem honestos, que é coisa difícil de ter esquerdista honesto, eu nunca vi, ao invés de serem honestos e criar a matéria, ó, o projeto de lei foi mal interpretado por um esquerdista, não. Eles colocam a matéria, dia da caça, vereador de Bragança Paulista cria o dia da caça. Daí você já imagina, né? Meu Deus. Receber ameaça, pessoal, muita gente, por exemplo, teve até não vou citar o nome, mas teve uma pessoa responsável pela mata ciliar aqui, que trabalha com mata ciliar, que ele foi bem incisivo comigo, falou que queria conversar pessoalmente, e eu expliquei para ele o projeto, mandei o projeto para ele, eu vi que ele era um cara honesto. Quando ele pegou o projeto, ele falou, não acredito que estão fazendo isso com você. Eu também sou armamentista, eu tenho arma, tal. Então, você vê que as pessoas caíam em narrativas. A narrativa é a arma da esquerda. Por isso que o Lula, quando ele assume o poder, ele fala, nós temos que criar a narrativa correta para criar uma consciência comum na sociedade de que o Bolsonaro representou para o Brasil. Então, a esquerda trabalha com mentiras, trabalha com narrativa. Então, foi isso que eles fizeram comigo. E as pessoas, às vezes, nem tinham má vontade, elas achavam que eu queria matar animal. Então, o que eu percebi com isso? A esquerda, ela usa as ferramentas que tem na sociedade, os meios de comunicação, para criar essas narrativas. E essas narrativas, normalmente, só perseguem quem é de direita. Se você apresentar um projeto de lei com uma percepção mais à esquerda, que já teve aqui na cidade, projeto de lei que desconstrói os valores da família, que a igreja se incomodou com esse tipo de projeto, não sai na mídia, entende? Ele não sai, ele é como se fosse blindado para não gerar nenhuma polêmica social. Mas, por exemplo, se você apresentar algo de direita, você é esculachado. Então, aqui, eu estou numa cidade que a gente tem 70% de eleitor do Bolsonaro. É uma cidade majoritariamente conservadora. E mesmo assim, a gente sofre com essas retaliações. E Meu você, Deus. eu sei que você provavelmente é pré-candidato a vereador aí, né? Você imagina já o que você vai enfrentar aí na Bahia, sabendo que aí talvez o número seja diferente? Imagino, né? Porque Salvador, ela é uma. Infelizmente, a Bahia ela está uma terra vermelha. Bem, assim, muito vermelha, mas vermelha num nível que é desproporcional à vermelhidão daqui. Porque o que é que acontece aqui? O que acontece em alguns lugares do Brasil? Existe um analfabetismo político. As pessoas, elas gostam de você porque ela te acha bonito ou feio, legal ou antipático. É assim que funciona. As pessoas não conseguem entender de que maneira um candidato pode influenciar a vida deles. Por exemplo, aqui em Salvador, a Bahia hoje é um dos estados mais violentos do Brasil. Quando nós falamos assim, faz o L, eles falam, mas no período de Bolsonaro, as pessoas continuavam morrendo, fato, continuavam morrendo. Só que o PT ele governa a Bahia há 18 anos. As pessoas não conseguem entender como é que o voto no governador do estado influencia no cenário de violência do nosso estado. Parece óbvio, ele é governador do estado, então a culpa é dele, não. Porque é do PT, porque é um cara que eu gosto, porque eu acho ele bonitinho, eu acho ele gente boa. Não culpe o meu governador. Eles não conseguem entender que está nas mãos do governador a gestão dessa área. Se tem uma escola estadual que está com problemas de filtração, coisas do tipo, eles não conseguem colocar a culpa no governador. E o detalhe aqui, na Bahia, eles não são fiéis ao governador, porque ninguém conhecia esse cara. Ninguém, absolutamente ninguém. O cara ganhou porque o pessoal votou no 13. Meu Deus. A lealdade deles é ao partido. É ao partido. Eles não querem saber quem é. O nome que aparecer, vai aparecer. E eles nem sabiam o nome do cara. De repente, o cara despontou lá, é 13, é Jerônimo, acabou. Hoje, o povo sabe o nome dele. Mas não era assim. Então, aqui, com certeza, vai ter muito ataque. Eu venho de federal. Só que, aliada aos ataques, eu tenho uma palavra. E eu não gosto muito quando a galera usa muito coisas para se vitimizar. Eu sou mulher, estou sofrendo violência de gênero na política, por exemplo. Uhum. Você sabe
que é um cenário insano. Você é mulher e se dispôs a ser candidata, aguente seu BO. Se você vê que não dá para você, peça para sair. É o melhor que você vai fazer. Eu não gosto dessa vitimização que acaba... Eu observo em algumas pessoas da direita. Eu não gosto, não gosto. Ah, mas... sei lá, tem tanta insanidade, mas eu espero pelo pior, mas sabendo que eu não estou sozinha, sabe? Sabendo que eu estou em obediência a uma palavra. Eu nunca quis estudar sobre política, nunca gostei de política, porque, por incrível que pareça, eu não gosto de briga, acredite. A confusão, ela me encontra, velho. Eu não procuro, por Deus, gente, eu sou fleumática. Tipo assim, você fala as coisas comigo, eu era a pessoa que eu concordava pra você calar a boca e sair de perto de mim. Nossa. Pessoa, velho. Você falava, ai, Bolsonaro não presta. Eu falava, é verdade, que homem horrível. A pessoa ficava irritada. Eu trabalhei, irmão, no telemarketing, 6 anos e 8 meses. Eu não desligava na cara de ninguém. O cliente, ele desligava na minha cara, porque ele ficava irritado, porque eu ficava calma. Eu sou essa pessoa. Só que eu entendo e eu confio também na palavra que eu recebi, e aí vocês não são obrigados a falar disso, mas eu sou cristã e eu vou falar do meu ponto de vista. Tem uma fala de Ana Campanholo que ela fala assim: eu decidi entrar porque eu sei que algumas coisas só eu vou conseguir executar. Eu estou dizendo que cabe a mim a salvação do universo? Não estou falando isso, mas existem coisas específicas que o Senhor confiou a mim. Vou lançar meu nome. Se eu vou ganhar ou não vou, está nas mãos do Senhor. O que eu vou fazer quando eu chegar lá está nas mãos do Senhor. As propostas, os projetos de lei que serão aprovados estão nas mãos do Senhor. Mas eu preciso estar nesse lugar, porque ainda que eu não ganhe, os cristãos, muito cristão me segue e vai começar a entender que a política nos cabe. Não só nos cabe, como é a nossa responsabilidade moldar o ambiente que nós vivemos. Irmão, eu falei que eu vim de comunidade. Tô cansada de ver o povo ficar assim, ai, mas a menina com 12 anos está fazendo aborto. Gente, gravidez na adolescência é um tabu para quem mora em prédio. Na comunidade, as meninas, elas iniciam a vida dela com 10, 11, 12 anos. Elas já querem ser mulher de alguém lá, que eu não preciso citar quem é que vocês vão saber, da comunidade. Então, assim, o aborto é muito normal. Tem gente que fala assim, a esquerda usa muito essa pauta, né? Nós precisamos aprovar o aborto porque as meninas estão morrendo fazendo aborto clandestino. Quando as meninas de comunidade querem fazer aborto, elas não sofrem por isso, não. Elas simplesmente fazem. Se você perguntar na comunidade se ela quer que tenha uma lei que respalde ela fazer isso, pra ela tanto faz se não existe a lei, porque ela não tá nem aí pro que a lei diz. Ela tem vontade de comer algo hoje, ela vai comer agora. Ela tem vontade de interromper a gravidez dela, ela vai interromper agora. Essas meninas, gente, são meninas que saem de casa para ficar com o namoradinho e engravida. A mãe nem sabe. Às vezes a mãe descobriu o aborto depois. A mãe nem vê, porque a mãe trabalha o dia todo. Então, assim, eu sei que vai ter tudo isso, mas eu entendo que, assim como eu precisei estudar sobre política para dar freio na menina lá que queria ser feminista, outras pessoas podem se inspirar nisso. Entendeu? As pessoas acham que eu fiz coisas, né, para viralizar, mas eu não fiz. Eu nunca gostei de exposição, nunca gostei de aparecer, nada disso, nunca, nunca, nunca. Eu fui parar numa rádio que me projetou, né, que foi a Brado. Sou muito grata ao Senhor por tudo que eu vivi lá. Foi muito rápido que eu vivi lá, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não me coloquei lá, eu fui convidada para estar lá. Fiquei o tempo que o Senhor permitiu, saí de lá. Então, assim, eu sigo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. As coisas extraordinárias que eu tenho vivido, eu estou vivendo porque eu obedeci no ordinário. Deus falou assim, ó, dê bom dia a fulano, bom dia a fulano. Aí, extraordinariamente, aconteceu alguma coisa naquele bom dia. E a pré-candidatura é a mesma coisa. Se eu vou ser atacada, provavelmente. Mas, irmão, teve alguém que falou comigo assim, mas você não acha perigoso fazer o que você faz? Eu falei, mas acordar não é perigoso? Eu moro no estado um dos estados mais violentos do Brasil. Então, assim, a minha vida é um perigo. E para morrer, basta estar vivo, né, irmão? Exatamente. Então, assim, o que é que não é perigoso? Dar sua opinião é perigoso. Ficar calado é perigoso. Quantas pessoas morrem sem reagir a um assalto? Nem todo mundo tem a vida poupada porque não reagiu. Agora, você tem que escolher o seu perigoso. Se o meu perigo está em obedecer aquilo que eu entendi que Deus entregou a mim, eu vou fazer. Porque Daniel foi para a cova, muita gente... Aí eu estou dando exemplo de Daniel, Daniel prevaleceu. Mas os mártires da Bíblia, a pessoa foi martirizada. Ela morreu.
mas foi para a glória de Deus. Então, se eu viver, se eu crescer, se eu desaparecer, se eu morrer, é para a glória de Deus. A minha única preocupação é essa. Estou em obediência ao que Deus disse ou eu estou querendo me vender? Tipo, a minha projeção projeta o reino ou projeta o meu nome? Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de falar em igrejas sobre o feminismo. Na Bahia. Meu Deus. Uma terra vermelha. Então, assim, não é sobre ganhar uma eleição. É sobre você começar a quebrar uma espiral do silêncio. Você dizer para aquela menina que o empoderamento bíblico é você ser submissa ao que a palavra de Deus diz. Que tá tudo bem se ela puder depender do marido dela. Glória a Deus que o homem consiga ser provedor ao ponto dela ser uma mulher do lar. Que não é sofrido, que não é vergonha ela ser uma mulher do lar. Entendeu? Se lançar meu nome como pré-candidata vai fazer com que as pessoas ouçam esse tipo de coisa, irmão, se me cancelarem, me promovem, porque a internet está aí, as coisas estão eternizadas. Se eu morrer, eu vou viralizar, porque o povo gosta de seguir gente morta. Entendeu? A galera gosta, a Marília ganhou quantos seguidores depois que morreu, irmão? E tipo assim, e vai. Luz foi. Uma hora dessa, se faltar luz, eu ligo a lanterna no celular. Peraí. Não, Satanás. Vai não, viu? Eu boto a lanterna aqui, ó. Vai funcionar. Oxi, comigo não se cria, não. Comigo não. Então, assim, irmão, eu sempre tive a preocupação no seguinte: poxa, eu tô fazendo as coisas. Se eu morrer hoje e as pessoas forem olhar meu Instagram, o que é que elas vão ver no meu Instagram? E faltou luz mesmo. O que é que elas vão ver no meu Instagram? Elas vão ver uma pessoa que está em submissão à palavra do Senhor. Quando elas virem meu Instagram, elas vão falar assim: eu quero Jesus dessa menina aí. Essa menina era crente. Ou elas vão atrás de uma vida de promiscuidade depois que elas me conhecerem na internet. Minha única preocupação é essa. Faltou a luz, né, Senhor? Mas graças a Deus o celular tá carregado, a lanterna daqui existe. Tá tudo certo. Dados móveis, tudo em paz. Não, Senhor. Satanás não apaga o brilho. Enquanto tiver lanterna de celular, a gente vira vagalume e a live vai acontecer. Pode ser. Ó, agora você provavelmente sendo eleito você já passa por uma perseguição aí. Você percebeu que hoje você tá viralizada no Brasil, muita gente te conhece, muita gente sabe da sua opinião, gosta da forma que você fala, esses trejeitos da Bahia que é bem incisivo, é fenomenal para transmitir uma informação. Tudo isso, você tem tudo isso agora. Você percebeu se no meio social que você vive, as pessoas têm noção do que você representa para a direita no Brasil, o que você representa de fato, assim? Porque o que eu percebi, eu não tenho muito seguidor na rede social, mas a gente tem um engajamento. Às vezes tem vídeo que a gente posta que tem 500 mil de views, 1 milhão de views, tem alguns que recompartilharam com 3, 4 milhões. Só que quando eu ando aqui, as pessoas não têm noção disso. As pessoas falam, é o vereador. Às vezes tem gente que nem conhece. Eu vou visitar igrejas e eu gosto desse anonimato, né? Eu vou visitar igrejas, eu chego na igreja, me apresentam, né, que é natural, mas eu não me apresento como vereador. Eu me apresento como diácono, que eu sou diácono da Assembleia de Deus aqui. Então, eu me apresento como diácono, às vezes a pessoa nem sabe quem sou eu passo despercebido, cumprimento os irmãos, vou embora, eu acho gostoso isso. Mas você tem isso ainda ou já perdeu? Eu ainda consigo transitar, graças a Deus. Eu gosto do anonimato, eu gosto de chegar, de não falar meu nome, de chegar assim, ó, serena, chegar e sair. Eu já sou reconhecida em alguns lugares, mas eu não é que as pessoas não têm noção. Eu acho que quem não tem noção sou eu. Eu fui convidada para participar de um evento lá em Dias Dávila. Aí o povo falou assim: minha cidade, eu vou lá para lhe ver. Aí eu peguei e falei, né, com o organizador, eu chamei o mestre Ivan Leite. Eu, mestre, tem seguidor meu que vai. Ele, tu é muito sem noção, bicho. É claro que tu tem seguidor que vai. A galera gosta de você, você ainda não entendeu. Então, assim, meu Instagram foi tudo muito rápido, irmão, que Deus fez acontecer. Meu Instagram ele começou a crescer no dia 30 de dezembro. 30 de dezembro do ano passado. Nossa. Foi. No dia da mulher, eu ganhei quase 7 mil seguidores. Me pergunte como. Eu não faço a menor ideia. Tipo assim, explodiu. Quando eu vi meu Instagram bater 6 mil seguidores, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, não faça isso. Eu não quero. Porque assim, irmão,
são 50 mil pessoas, tem um pouquinho mais de 50 mil seguidores hoje. Eles sabem quem eu sou, mas eu não sei quem eles são. Entendeu? Então, assim, eles me conhecem, mas eu não os conheço. E aí, os meus vizinhos, né, que até então a galera aqui não me seguia, porque eu sempre postei muito meme, eu gostava da palhaçada, eu queria dar risada, tudo meu era meme. Aí os vizinhos começaram a falar comigo, tô te vendo lá, viu? Aí eu te conheço. Aí eu fico, que ótimo, me conhece. Aí eu fico, pô, eu não sei se a pessoa me conhece e gosta de mim. É. Ou vai me matar agora. Então, assim, eu fico assustada, mas eu falo assim, tá rindo demais, deve gostar de mim. E assim, agora você tá você mora numa capital. Sim. Capital é totalmente diferente do meu contexto. Eu moro numa cidade de interior, a gente tem 180 mil habitantes, é uma cidade pequena, relativamente pacata. E mesmo assim, dentro da Câmara, ou no meio político, as pessoas conhecem a gente, né? Então, as pessoas chegam, eu chego no evento, as pessoas me cumprimentam, é natural isso, porque hoje eu sou político, é natural. Só que o que eu percebi muito é que a esquerda conhece mais a gente do que o pessoal da direita. Tipo assim, dentro da esquerda, eu sou quase 100% conhecido. É. Teve um evento aqui em Bragança Paulista para fazer a eleição do conselho no setor de religião do Conselho de Cultura. Sim. Então, você tem de cultura, todos os cargos são eleitos ali internamente, né? Ou indicados. Porém, o Conselho de Religião é o único que é eleito com voto popular. Então, você precisa de vir pessoas de fora para eleger as pessoas do Conselho de Religião. E nesse dia do Conselho de Religião, aqui em Bragança, eu sou o presidente da Comissão das Escolas Cívico-Militares. Eu estava tendo uma comissão das escolas cívico-militares na Câmara e, em paralelo, estava tendo esse evento sobre a eleição de religião. Daí o pessoal da esquerda colocou um rapaz sempre candidato, que ele sempre foi do conselho, e quem está no conselho consegue interferir nas pautas temáticas do conselho em si, na cidade, porque você sabe como funciona essa questão de conselho nos municípios? Sim. É o mesmo sistema de Cuba. É para você ter controle e você criar a narrativa de que tudo está sendo popular. Tudo é. Então. Mas não incentiva a galera a participar. É um popular, tipo assim, foi democrático, mas ninguém soube dessa eleição. Falaram aonde? Divulgou aonde? Porque quando eles querem divulgar uma ideia, sai no CNN, sai todos os jornais. Mas esse tipo de coisa aí é sigiloso. E um exemplo disso foi o Conselho Tutelar. Sei lá. Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto, mas olha para você ver que interessante. Tava tendo essa eleição, na hora que o rapaz que se candidatou da esquerda, que sempre foi eleito, ele fez um discurso, né? Ele fez o discurso dele, tinha pelo menos umas 300 pessoas no evento. Sim. Ele fez o discurso dele, na hora que ele faz o discurso, que ele termina o discurso, ele grita, fora Brasilino, e o Bolsonaro era presidente na época, ele gritou, fora Brasilino, fora Bolsonaro, e deu aquele grito, aquele bando de esquerdistas gritando. Meu Deus. O que acontece? A esquerda acaba conhecendo a gente mais que a direita. Então, o que eu percebo é que às vezes você está no setor da direita da cidade, daí um empresário chega, descobre que eu sou vereador bolsonarista. E aqui na cidade, eu achei um meio de furar bolha. Porque assim, a gente só tem aquele meio que a gente passa informação. E eu precisava furar bolha. E como que eu descobri que eu furo bolha? Quando eu sou atacado por um jornal de esquerda da cidade. Eu amo. Então, às vezes eu criei um projeto de lei essa semana, que é o projeto de lei que cria a Semana da Conscientização do Fascismo e do Antissemitismo. Perfeito. Criei, dei entrada essa semana, acredito que até amanhã já vai estar pronto para assinar, para despachar e vai começar a entrar em pauta para debate nas comissões. Eu criei o projeto. Agora, quando o projeto é pautado, a esquerda vai lá e cria aquela matéria destruindo, né? Criou isso, criou aquilo. E às vezes não, às vezes eles fazem pior, eles usam outras estratégias, que nem fizeram comigo uma vez. Eu criei um projeto de lei e criava a Semana da Conscientização da Cristofobia. Para fomentar debates, gerar aqueles debates públicos, né?
E nesse meio tempo, teve um post que fizeram com o Lula e o Bolsonaro que viralizou, tal, e compartilharam na minha rede social. Um amigo que administrava a minha página compartilhou na minha rede social. Foi o mesmo que o Nicolas Ferreira compartilhou. Eu fui denunciado por intolerância religiosa. Só que essa minha denúncia dentro da Câmara foi para caçar meu mandato. Teve foi um monte de gente lá, fizeram um baita barulho. Mas assim, quando eles fizeram a denúncia, foi na semana que o projeto ia tramitar em pauta na Câmara. E eu tinha certeza que o projeto seria aprovado. Então, Meu o que percebe? A gente está fazendo nosso trabalho com os nossos princípios conservadores, sempre tem alguma coisa acontecendo que está fora, que você não tem controle. E eles sabem criar essas narrativas. Isso que eu me preocupo. Eles conseguem pegar aquele trecho, criar uma narrativa específica e divulgar na sociedade. A sociedade recebe aquilo e nem percebe o trem que foi atropelado. Eu tive que tirar o projeto de pauta. Meu Deus. Eu não representei o projeto, foi arquivado o projeto, porque não tinha como tramitar o projeto na semana. Então, o que a gente vê dentro da Câmara Municipal é essa estratégia que a esquerda faz por fora. Ela consegue perceber você, ela consegue atrapalhar o seu trabalho, ela consegue atacar você em tudo que você faz, só que você não consegue mostrar esse seu trabalho para a ala conservadora da cidade. Eu tenho 70% de eleitor do Bolsonaro na cidade. Se 10% desses 70 me conhece, acho que é muito. Pode ser que seja mais. Mas se 10 assim fala, não, eu sei quem é ele, eu acho que é muito, sabe? E aí na Bahia, eu acredito que você sendo eleita, você vai passar por situações um pouco mais graves do que eu, porque provavelmente esse número deve ser ao contrário aí, né? Ou qual o percentual de eleitor do PT aí? Aqui o PT em Salvador. Peraí, rapidinho. Deixa eu só ajustar um negócio aqui, rápido. Pessoal, realmente é bem complexo. Pessoal, eu queria pedir para vocês, na medida do possível, essa live a gente vai fazer alguns recortes depois. E seria importante vocês compartilharem, mandar isso. A esquerda ó, Pronto, voltei. o Joel Duran fez um comentário aí embaixo. Esse Joel Duran é um grande amigo meu aqui da cidade. O pai dele foi herói da, da FEB, das Forças Expedicionárias Brasileiras, lutou contra os nazistas, os fascistas e tudo. Né? Enfim, e ele fala aqui, ó, a esquerda é organizada e a direita não. É isso que falta consciência. É isso que eu reparo, porque a esquerda aqui na cidade ela é minoria. Mesmo sendo minoria, ela é organizada a ponto de criar toda essa narrativa, criar esse debate público, político. Aí ela é a maioria, né? Como que será que vai se dar isso? Você já imagina? Aqui, o pessoal, ele é conservador na mentalidade, mas o voto é progressista. Como eu falei, as pessoas aqui elas não sabem como o vereador você votar. Tem um aqui que eu falei assim, meu sonho vai ser essa mulher. Tá travando a live da Bianca. Hoje está pela misericórdia. Ela, eu vou chamar a chapa dela de chapa insalubridade, porque ela é a favor de projetos que romantizam a obesidade, ela estava querendo propor a legalização da maconha. O que é que nos falta? Não é que a esquerda ela é só organizada. A esquerda ela consegue comprar os votos. Então a pessoa hoje, se você disser para elas, o voto de vereador é aquele voto do afeto. O povo parece que é carente. E para vereador você não tem que votar no seu amigo. Porque se seu amigo for analfabeto, o vereador ele tem que propor projetos de lei. Se ele for analfabeto, ele não tem que estar lá. Ah, mas o analfabeto ele precisa de representatividade. Ok, vai ter representatividade. Mas aí você pega um tiririca da vida que ele não tem força para barrar algumas coisas. Ele vai sempre depender, você vai ter que ficar em oração, né? Porque crente é assim. Ele, quando ele não quer se envolver em política, ele quer resolver na oração. Ele não entende que quando chegar uma demanda que você não concorda, aquela pessoa vai responder por você.
O povo não tem essa noção. Então, se o cara vem e faz um churrasco no final de semana, gostei de você, você é muito gente boa. Vou votar em fulano, por quê? Porque ele é gente boa. E a, Gente boa. e a mentalidade da galera é assim, eu tenho nada a ver com política, político não me dá nada. Como se o político tivesse que nos dar algo. Mas o político não é o nosso pai. Ele está lá para garantir que nós tenhamos acesso a algumas coisas por meio do trabalho. Por exemplo, se um cara é o estado máximo ou o estado mínimo, a gente tem como exemplo agora o Rio Grande do Sul. Quando você é estadista, extremamente estadista, você vai barrar doações que estão sendo recebidas lá. Se fosse livre mercado, é burocracia, irmão. A gente tem que ser o mínimo burocrático possível. Algumas pessoas vão começar a entender isso agora. Então a galera ela volta na carência. Se você pergunta para uma mãe assim, mãe, você quer que seu filho ele fume maconha? A mãe vai dizer assim, não. Mas ela vota na pessoa que é a favor da legalização da maconha. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Esse discernimento. Então, o nosso desafio está em comunicar. E a estratégia que a esquerda usa para abafar vozes como a sua, por exemplo, é a espiral do silêncio. Eles geram clima de opinião. A esquerda, eu sempre falo que eu não tenho muita coisa contra o esquerdista, dependendo de quem ele seja. Tem a pessoa que vota na esquerda e ela não sabe o que ela está fazendo, e tem a pessoa que ela é ideológica. O ideológico eu vou para cima, porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele não é inocente, ele sabe quem é Marx. E ele ama a agenda, e se ele precisar, ele te mata. O cara que ele só vota na esquerda por votar, não necessariamente ele vai te matar, ele pode até parar de falar com você. Mas nem brigar com você, às vezes ele vai. Mas o ideológico, ele vai matar. O ideológico é na pegada Marighella. Se ele precisar, ele mata você, porque ele ama a agenda. Ele mata até a mãe. Mata. Porque se a mãe estiver fazendo oposição à agenda, vai ser desse jeito. Então, essa mulher aí, que eu estou citando, né, sem vergonha, inclusive quando você falou, eu recebi um processo por intolerância religiosa. Ela fez um vídeo dizendo que, até comentei com você para falar aqui na live, eu não vou citar o nome dela, mas quem viu o vídeo dela vai saber. Ela estava numa praça, no subúrbio de Salvador, e o cara vende alguma coisa na praça. E esse cara todo dia vai com uma caixa de som na bicicleta vender o lanche dele. E nessa venda de lanche dele, ele vai ouvindo louvor. Ela pegou, não achou o que fazer, tava comendo nessa praça que o cara vai todo santo dia e começou a filmar aqui, ó, tá tentando me evangelizar, tá achando que me abala. O cara tava longe dela ouvindo som. Tá achando que me abala aqui, ó, tô sendo vítima de intolerância religiosa. Só que ela não sustentou, ela privou os comentários dessa publicação. Eu peguei, fiz um react desse vídeo, eu falei, olha, isso aqui é uma palhaçada. Se ouvir louvor à intolerância religiosa, então vocês não podem mais soltar fogos e nem colocar as coisas de vocês nas encruzilhadas. Aí, quando veio um cara tentar militar comigo nos comentários, eu peguei e falei com ele, eu falei, irmão, não tem problema nenhum de desligar som, eu nem gosto de som alto. Então, o cara vai desligar o som, ok. Se vocês soltarem fogos nos rituais de vocês, se vocês colocarem qualquer coisa em uma encruzilhada, já está preparado para esquecer isso? Porque eu vou me sentir extremamente incomodada. Eu vou acionar a zeladoria urbana, que é o serviço do vereador fiscalizar isso também. E aí vai ser assim, tá soltando fogo de madrugada, mas é o nosso ritual. Dane-se, perturbação do sossego. Vamos fazer a polícia parar seu ritual. Então você tem que decidir. Mas por que ela não sustenta? Porque eu sei do que eu tô falando. Então ela vem com o argumento dela, eu vou discutir com você. Não vou perder tempo, falar, a gente abre. O problema é desligar o som? Vamos desligar todos os sons. Tá preparado realmente para desligar o som? E aí, quando o cara falou comigo, eu falei, se você estiver disposto, eu também tô. Agora esqueça a encruzilhada, viu? Porque onde eu for, eu vou acionar a proteção aos animais, vou acionar a perturbação do sossego. E aí, a gente vê, porque ela tá sendo... o som do cara é perturbação do sossego, não é? De madrugada a gente conversa. Acabou a agonia. Por quê? Porque ele sabe que ele não tá falando com qualquer pessoa. Ele vê, eles vão tentar vir. Mas se você mostra que você sabe do que tá falando, eles vão ter que recuar. Mas, Bianca, a sua queixa pode não dar em nada. Pode não dar, mas eu vou fazer tumulto. E outra, é muito estranho que nós sejamos um país cristão, mas o nosso voto, a gente ainda tem dificuldade de eleger conservadores de verdade. Justamente porque a pessoa não consegue fazer essas associações. E nós precisamos aprender a conversar para mostrar, olha, cristão, você não precisa orar para que um projeto de lei contra o aborto não seja aprovado. Claro, a oração ela move a nossa vida, mas se você elege representantes que vão barrar isso aí, você já não precisa ficar fazendo 10 dias de subida de monte, de jejum e oração. Você vai fazer, porque é uma guerra espiritual acima de qualquer coisa. Mas
Não precisa desse desespero de você lamentar para Deus derrubar o decreto. Por quê? Porque você já não vão votar nisso, entendeu? Não adianta orar se você não age contra. É aquilo que Tiago falou. Não adianta você ficar só orando se você não tem ação. A fé sem Obviamente, porta. contexto, né? Obviamente, levando no contexto de caridade e tudo. Mas se a gente puxar essa reflexão, tá ligado a isso. A pessoa ora, mas na hora de votar, vota no esquerdista que faz apologia à maconha, vota no outro que apoia o aborto, vota no outro que quer desconstruir a origem da família, a estrutura familiar. Então, é exatamente isso que você falou. Eu nunca tinha parado para analisar esse ponto, né? Que, na realidade, o problema está na desconexão disso. Eles acreditam em Deus, mas não agem de acordo com os princípios que ele aprende na igreja, com a fé. Aqui em Bragança teve situações como essa de líderes cristãos fazerem um L. E quando eles fizeram um L, postaram uma fotinha na rede social, a igreja esvaziou. A membresia da igreja falou, não, eu tô fora, tô saindo fora. Então, o que você percebe? A igreja está começando a criar essa consciência, pelo menos aqui em Bragança a gente percebe isso. Se a liderança fez o L e ele viu que vai contra os princípios, a liderança perde a moral como líder religioso, entende? Então, eu acho que esse despertar aos poucos está acontecendo. Obviamente, aqui em Bragança, como a gente tem uma cidade majoritariamente conservadora, acaba sendo mais fácil lidar com isso. Mas eu acho que aí deve ser mais difícil, né? Com certeza deve ter muitos líderes que fazem um L, né? Oi, irmão, eu sou tão amada na minha igreja. Eu sou amada demais. Mas o bom é que eu gosto. Tipo assim, eu tô vendo que a pessoa não gosta de mim, eu vou falar assim, vai ter que me amar, senão não vai pro céu, tá certo, Pokémon? A paz do céu. Amo, abraço, beijo. Eu sou assim, a minha cara, essa cara relaxada aqui. Nós, enquanto igreja, nós atuamos. A igreja hoje, muita gente não tem noção, né? Por que a igreja ela não paga impostos? Porque ela tem um trabalho social que o governo nenhum na face da terra consegue fazer. Só que todo cristão precisa entender que nós trabalhamos com a restauração, sim, mas o nosso desejo é não ter necessidade de restaurar. Por exemplo, a igreja, ela trata muitos dependentes químicos. Só que nós não queremos. Douglas do Jesus Cop fala sobre você ser um líder inútil. Nós queremos ser úteis. Nós queremos. Douglas Gonçalves. Jesus Cop. Ele é daí, né, de Bragança. Ele fala sobre você ser um líder inútil. Nós não queremos ter necessidade de usar um centro de reabilitação. Porque até essa pessoa, se ela sobreviver para ser reabilitada, essa pessoa ela vai vender os móveis dos pais. Às vezes alguém vai cobrar a dívida de droga, vai matar algum familiar dele. E por misericórdia, Deus vai deixar essa pessoa viva. Então, assim, são várias feridas emocionais. A menina pode ser violentada. Apesar de morar no lugar que eu moro, eu nunca quis usar drogas. Não é porque eu era uma santa. Olha, haja luz, né, senhor? Senhor também, senhor. Aí o povo grita aí quando volta a luz, porque quando volta a luz o povo fica... Mas tá fraca, ainda vai cair de novo. Enfim, quando a pessoa ela vem para essa reabilitação, mas ela vem muito ferida. Nós queremos as famílias saudáveis desde a sua origem até o seu fim. Nós não queremos ter que ficar combatendo o feminismo, por exemplo. Nós queremos que a submissão feminina ao seu marido seja uma submissão leve. Nós não queremos que essa submissão ela seja uma submissão pesada. Seja uma submissão, meu celular caiu. Seja uma submissão pesada. Mas queremos ser líderes inúteis. É o nosso voto que vai tornar a liderança, algumas atividades da igreja inúteis. Hoje aqui é mais complicado porque, por exemplo, eu não posso falar mal do pagode. E aí eu vou abrir um parêntese. Tem um partido aqui, o nome do partido carrega cristão. Tá mudo para todo mundo ou só para você, Weidja? Veja aí, gente, se vocês estão me ouvindo, fala que sim, pelo amor de Deus. Quando você faz esse trabalho, você vai falando, por exemplo, eu não posso falar tão mal do pagode, porque aqui o povo ama pagode, e o pagode fala, sobe, desce, senta, e ninguém tá falando de cansaço. São letras que fazem apologia não só ao crime, mas ao sexo explícito. As coreografias são
ensaios sexuais, gente. Isso são coreografias. Então, como é que eu vou falar disso com Obrigado. facilidade? E aí vem o Libido Dominante, né? Que é um livro grossíssimo, muito bom. Sou apaixonada por esse livro. E o Libido Dominante fala sobre você controlar, usar o sexo como uma ferramenta política. Então, você incentiva a pessoa a viver uma vida de promiscuidade. Por quê? Por que as pessoas votam no PT? Pessoas que fazem o L, ela tem um pecado de estimação, gente, na igreja. Pode ter certeza, pode ir atrás que você vai achar. Ou ela é ofendida com os pais, porque na igreja tem muita coisa que a gente precisa tratar, né? Às vezes ela viu o pai dizendo que era crente, mas espancava a mãe. Aí vem a Maria da Penha. Então, tipo assim, eles agem, eles sequestraram algumas pautas que são muito nobres. Por isso que eles se criam. Eles dizem para você que quer acabar com a fome. E a direita ou não fala ou não sabe como comunicar isso. Então, a galera acha que é só a esquerda que tem consciência social, por exemplo. Isso que você levantou é uma questão interessante. Olha para você ver. As ações no Rio Grande do Sul estão sendo majoritariamente feitas pela direita em si, tá? Isso não tem, sem dúvida, mas principalmente pela igreja. Se você chega lá, você eu fiz live com o pessoal, falei com algumas pessoas que estão lá, são cristãos. Pessoa que estava na igreja falou: não, eu tenho que fazer minha parte, eu sou cristão. Então, eu arrisco a dizer que 95 a mais que isso em percentual são cristãos que estão agindo em resgate ao Rio Grande do Sul. As ações, o próprio Douglas da Jesus Cop, ele fez uma ação aqui em Bragança, que ele fez uma arrecadação, que ele está 2 semanas sem ter culto na igreja, porque a igreja está lotada de donativos e todo dia sai uma carreta levando coisa para lá. Então, você vê que são os cristãos que estão sendo luz no mundo, estão sendo sal da terra, estão agindo no lugar do governo. Então, o que você falou da igreja, ela fazer algo que nenhum governo no mundo vai fazer, é justamente isso. Aí que está a crítica do governo Lula. Dele falar que está fake news e tudo. É justamente porque a igreja está agindo e ele não está tendo espaço para agir. E quando ele vai agir, ele leva os soldados, coloca um monte de recruta que não sabe andar, atolam caminhões, perdem 3, 4 caminhões no meio da água porque não sabem trabalhar em cima disso. Exatamente, Joel. Cristão de todas as denominações. São pessoas que Deus, que acreditam no bem da sociedade, de fazer o melhor para as pessoas. Então, o que a gente percebe isso que você falou, a igreja tem uma grande ação na sociedade, e isso hoje está sendo o que está infelizmente acontecendo no Rio Grande do Sul está sendo prova dessa ação da igreja na sociedade, né? E agora sim, ó, você falou, a igreja está tendo um papel, um protagonismo absurdo, e sempre tem. Só que qual é o problema da igreja? A igreja não é um problema, é bíblico. A igreja é humilde, ela não se exalta, então ela não quer a glória. Não. A esquerda vai pega, porque o MST tá fazendo marmita pro povo. A igreja tá botando holofote para dizer que tá fazendo marmita, mas o MST vai fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu sei que nós não devemos buscar nossa exaltação, só que nós aprendemos errado. Tipo, política e religião não se discute. Discute e eu vou discutir. Nós não devemos nos exaltar porque é o Senhor que nos exalta. Beleza, é bíblico. Mas quando você fala que a igreja está se movimentando, isso é louvor, honra e glória para o nome do Senhor que nos move. Exatamente. Porque nós temos um Deus que nos comoveu e nos moveu ao ponto de nós mobilizarmos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso ambiente de culto, porque entendemos que fazer doações é prestar um culto ao Senhor. Nós precisamos começar a falar para tomar da mão desses sequestradores, porque eles estão fazendo um culto ao socialismo. O que é que eles estão dizendo agora? Tá vendo que o socialismo funciona? O capitalista malvadão tá tendo que fazer doações para matar a fome do povo. Só que não é assim. A igreja está prestando um culto ao Senhor e está ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. A igreja está fazendo isso para se promover? Não, a igreja sempre fez isso. Por isso nós somos isentos de impostos. O governo é bonzinho, porque o governo quer taxar tudo. Nós estamos louvando o nome do nosso Deus. Quando nós entregamos uma marmita, nós não estamos entregando para a nossa glória, nem porque você é bonito.
quando eu discipulava as mulheres que eu discipulava, eu falava, não pense que eu gosto de você, não gosto de você, eu não te conheço. Eu andava com as meninas, né? Eu falava assim, você não é importante para mim. Deus é importante para mim, porque eu me importo com as coisas que Deus se importa, e você é importante para ele, eu me importo com o que é importante para ele, ou seja, eu não estou me colocando no lugar de sou a sua heroína boazinha, não. O Senhor ama tanto você que eu por amar muito ao Senhor e saber que você é importante para ele, eu estou servindo você porque eu quero agradar ele, não você. Então, no dia que eu tiver que dar um freio em você, eu vou dar, sabe por quê? Porque se sua atitude estiver desagradando a ele, que é quem eu busco agradar, eu vou dar um freio em você. Ah, eu não gosto de você. Problema seu. Porque Mas eu quero que. brincadeira. É, é. Eu quero que ele goste. Eu quero que ele chegue naquele grande dia, que o meu foco é a eternidade. Se vem a bendita do meu pai, rapaz, eu fico imaginando como vai ser quando eu chegar lá com Jesus. Eu falo, então, Jesus, então eu cheguei, hein? Fala, aprontou tanto, precisava ser tão pirracento. Então, tu me criou assim, tu sabe que precisava. Às vezes nem precisava, mas era assim, senhor. Eu queria dar risada, o povo tava lá fazendo papel de besta, trolei mesmo. Um cara veio tacar hate em mim. Se eu queria que eu fizesse o quê? Xingasse ele? Não, vou engajar. Vou engajar risos do povo. Vou postar. É um meme. Fazer o que se ele quis passar vergonha. Eu só vou explorar a vergonha dele, senhor. Me perdoe. Mas já tá feito. Então, é esse que tem que ser o nosso foco. A gente tem que começar a falar. A igreja precisa começar a falar. Não é a esquerda que é a favor do preto e do pobre, não. É a direita, porque quando tem uma menina apanhando dentro da comunidade, você não vê movimento feminista nenhum queimando sutiã, não. É a tiazinha do coque, a irmã do coque, que entra e fala assim, meu filho, não bata nela, não. Como eu já vi cristão falando assim, quando um cara estava batendo na esposa, a Bíblia diz que vocês são uma só carne. Quando você bate na sua esposa, você está batendo em você. Você anda se espancando? Você bateria em você mesmo? Você não é maluco? Por que você está batendo na sua esposa? É a igreja que vai chegar lá e vai trazer esse homem para Jesus, porque o que é que o feminismo diz? Nós somos contra o machismo opressor, não sei o que, e o machismo é um câncer, e o feminismo é também. Só que não é o feminismo que vai trazer redenção àquele cara. O cara vai parar de bater na mulher quando ele tiver um encontro com Jesus. E com isso eu não estou dizendo que é para você orar, não. Você tem que dar queixa. Apanhou queixa, porque a lei está criada para você ser usado. Se preserve. Dê uma queixa dele. Se você quiser orar, ore com o boletim de ocorrência na mão. Exatamente. Dizer assim, morrer. Mas quando esse cara conhecer Jesus, ele vai ser redimido. Aquele pai vai voltar para casa e o amor que a Bíblia imputa ao homem é o amor sacrificial. A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo morreu pela igreja. Então, esse cara que é capaz de amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele nunca vai tocar nessa mulher. Só que a gente não fala isso, aí o feminismo vai e fala. E não fala desse jeito. O que é que o feminismo fala? É ruim que o cara traia a mulher. Aí, no lugar dele falar assim, não, homem, pare de trair a mulher, ele fala assim, é injusto que só o homem traia. É isso que o feminismo faz. Então, minha filha, trai, bateu, levou. Trai, foi traída, desconte. Isso é demônio. Você quer disputar iniquidade. O feminismo é isso, as ideologias são isso aí. Ah, eu sou oprimida, eu sou pobre, então fulaninho é rico, eu vou roubar fulaninho. Não, vou trabalhar. É isso que a Bíblia diz, que o cara tem que trabalhar. E se ele acha que o fato dele ter uma vida sofrida dá ele o direito de fazer o outro sofrer, a lei tá aí. E a Bíblia diz que você tem que levar ele em cana. E se ele ficar demais, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, roubo é pecado, então ele vai morrer. A gente tem que falar. Não é deixar... Ah, e eu falo, a esquerda, ela é uma exterminadora do favelado. Porque ela bota o favelado para usar droga, ela bota o favelado para beber, para fumar, para roubar, e deixa aquele favelado lá em situação de vulnerabilidade. Ela não melhora as condições de vida, de infraestrutura, não dá melhores oportunidades de emprego. E aí, quando esse favelado está muito descompensado, esse favelado vai morrer numa troca de tiro, ou numa guerra de facção, ou na troca de tiro com a polícia, ou em qualquer outra coisa dessa aí. E isso é uma estratégia de extermínio do pobre, gente. É isso que a esquerda propaga, porque quando ela diz que você não deve prender o cara e deve tolerar pequenos delitos, irmão, a gente sabe o pecado como é que funciona. É progressivo, poxa. Você começa aqui, você roubou um chocolate nas lojas americanas. Aí você fala, muito fácil, velho. Acho que agora eu vou roubar uma roupa. Aí você vai avançando, tá sem emoção, agora eu vou roubar um celular no grito. Aí você leva no grito.
Pô, agora ficou difícil. Pô, preciso de uma arma. Então você vai aumentando. Não existe tolerância a pequenos delitos. Você tem que quebrar na raiz. Porque se eu tenho uma irmã gêmea, né? Aí sim, mas não parece comigo e não gosta de política. Não gosta mesmo, não fala disso. Mas aí a gente saía no soco, né? Como todas as boas irmãs que viviam em paz em casa. Se minha mãe deixasse uma bater na outra, a gente teria se matado na fase adulta. Era o castigo que dava freio. E a Bíblia fala que você não deve tirar a vara, deixar de repreender. E a Bíblia diz que o Senhor corrige quem ele ama. Se você não está corrigindo, é porque você não ama, você é negligente. Não tem como. Então, assim, se a igreja não fala isso, a esquerda fala assim: ai meu Deus, você é tão triste. Eu te entendo. É isso mesmo. Você tinha que fazer isso mesmo. Sabe por quê? Porque você é triste. Ah, peraí, porque você é triste, eu tenho que ser? Não, a Bíblia diz para você chorar com os que choram, mas não é para você ficar passando pano para iniquidade, não. É para você chorar no processo de libertação da pessoa, para ela se livrar daquilo, ela melhorar a vida dela. Uma coisa que você falou é verdade. Uma das coisas, mesmo a gente estando numa cidade, eu falo novamente que é em tese conservadora, né? Mesmo sendo uma cidade conservadora, mesmo a igreja sabendo disso, muitas vezes desse posicionamento, dessas questões, quando tem palestras hoje, a igreja tem trabalhado muito com as irmãs, com as mulheres, a igreja eu falo de modo geral, aqui na nossa região, com as mulheres, eles colocam algumas mulheres que são líderes, que vão falar, obviamente, contra o feminismo. E quando você cita algo que é contra o feminismo, há uma relutância em aceitar de muitas irmãs na igreja. Então, a gente percebe que, principalmente as mais jovens, a gente percebe que, às vezes, o diabo ele não precisa entrar aqui na igreja com 2 chifres, uma asa vermelha, um rabo vermelho, como popularmente é conhecido, né? Não, ele entra aqui como... Não, você não tem que sujeitar seu marido. Ou entra na vida do marido, mas um adultério não tem nada demais. Mas uma ideologia não tem nada demais. Defender essa pauta que é ateísta não tem nada demais. Quando a pessoa não percebe isso, ela acaba trazendo o reino das trevas para dentro da sua casa, né? Ele começa, por mais que ele vá para a igreja, por mais que ele busque estudar a palavra, ou pregar, ou ensinar, ou algo do gênero, ainda assim aqueles princípios, não uso a palavra princípios, mas aquelas ideias ficam norteando as suas ações, né? Então, eu acho que é muito complexo para a gente conseguir, como conservadores na sociedade hoje, como cristãos, deixar bem claro essa informação para as pessoas, a ponto dela olhar assim e falar: não, é verdade, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar nisso, sabe? Eu acho que é muito complexo. Então, como conservadores na sociedade que a gente está vivendo hoje, como cristãos, e no meio político é onde gera mais embate, eu vejo que todos nós estamos sujeitos a ser expostos a essas situações, atacados de vez em quando, obviamente, elogiados em outras partes. Mas o que eu percebi hoje é que eu sempre vou ressaltar isso porque é totalmente diferente. Mas o que eu percebi hoje, que é a igreja mais simples, eu fui numa igreja num bairro na terça-feira, o pastor me convidou para ir lá para conhecer a igreja, para ver como que estavam as coisas por lá, tal, e eu fui. Cheguei lá, a igreja bem simples, tudo, e eu comecei a conversar com o pastor, e o pastor começou a falar: Ismael, aqui a gente trabalha com pessoas que vão para o tráfico de droga. Pessoa que está no mundo das drogas, a gente tenta tirar, trazer. Daí ele, de fora da igreja, durante o culto, a gente saiu para conversar um pouco assim sobre isso, né? Ele começou a mostrar na igreja: tá vendo aquele ali? Ele trabalhava com o tráfico de droga. Tá vendo aquele fulano? Ele fazia assim. Tá vendo aquela mulher? Era líder assim. E hoje eles estão aqui na igreja. Era uma igreja pequena de comunidade, uma igreja para 30, 40 pessoas no máximo. Mas mesmo assim a igreja já estava agindo nessa transformação social. E a esquerda, ela se intitula como agentes de transformação social na universidade, você sabe disso. Aqui em Bragança, o reitor do curso de Direito, numa faculdade aqui em Bragança,
eu fiz uma reunião com ele numa ONG aqui na cidade, que é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso contra vítimas de violência doméstica. A mulher é um amor de pessoa, faz um grande trabalho. Eu conheço o trabalho, conheço a integridade da pessoa dela. Uma pessoa que conhece os princípios conservadores e os respeita e ajuda essas mulheres vítimas de violência. Porém, quando esse rapaz ele chega para conversar numa reunião, ele começa a trazer uma percepção ideológica totalmente deturpada e ele durante a reunião ele se intitula como feminista. Então, eu sou um feminista. Então você percebe. E na conclusão ele fala assim, ó, na faculdade a gente trabalha para que o aluno aprenda sim o que ele precisa aprender da matéria, mas a gente trabalha principalmente para que eles sejam os chamados agentes de transformação social. E esse termo eu acho que é o que pega pesado no meio da sociedade, principalmente na igreja, porque o filho do pastor, a filha do pastor, a neta vai fazer uma universidade, chega lá, vai estudar pedagogia, filosofia, exatas ou ciências humanas, todas elas vai ter uma base ideológica por detrás. Para você ter noção, aqui na faculdade, numa das faculdades, ele tem um trabalho que é um trabalho padrão, que eles vão passando para todos os alunos, independente da ciência de estudo. Vai passando para todos os alunos, e os alunos vão criando esse padrão nesse pensamento, que ele tem que tirar uma nota padrão nessas matérias que são extracurriculares. E olha que interessante, os filhos desses pastores, eles vão para a igreja, chega na igreja, vão dar aula para as crianças, chega na igreja, vai ser líder de mocidade, chega na igreja, um dia pode ser líder das irmãs. E o que a gente percebe é que muitas pessoas que estão indo para o meio universitário e estão voltando totalmente destruídas. Com 6 meses, eu testemunhei isso. Meninas que cresceram em lar cristão, pai pastor, mãe líder na igreja. Quando ela fez a faculdade com menos de 6 meses, que é aquele momento que vai colocar aquelas introduções filosóficas, é padrão, para criar um parâmetro, colocar o óculos do Karl Marx, né? Vamos colocar assim. Quando vai colocar o óculos do Karl Marx nos 6 primeiros meses, as pessoas mudam tanto porque eu testemunhei meninas que cresceram em lar cristão, que saíram homossexuais em menos de 6 meses, continuaram na universidade, abandonaram a fé, criticam a religião, criticam a Deus. Outras meninas que entraram na faculdade, por exemplo, na faculdade de Direito que a gente estava fazendo aqui em Bragança, lá no curso de Direito, a gente teve que fazer um trabalho que é padrão ter debates, né? E você tem a tese para gerar aquele debate. E a gente teve um trabalho, um dos trabalhos que foram apresentados lá pelo pessoal era sobre aborto, um grupo contra aborto, outro grupo favorável ao aborto. E uma menina, crescida em lar cristão, conhecia os princípios bíblicos, ela entrou para fazer esse trabalho e era um trabalho de 2 semanas. A professora municiou elas com um material para estudar sobre como defender o aborto. E na hora de fazer a apresentação, ela falou uma coisa muito importante. Ela chegou assim na hora de fazer a apresentação na sala de aula, ela pediu licença para a sala, falou: pessoal, dá licença, eu queria falar uma coisa antes de começar o debate, antes de tudo. E ela, antes de começar o debate, ela pega e fala para todos os alunos: gente, eu não acredito como a minha vida toda eu fui contra o aborto. Após estudar essas matérias, hoje eu vejo a necessidade do aborto, eu vejo por quê. Então, o que a gente percebe com isso? Isso no primeiro semestre, tá? A pessoa ela entra com a cabeça. No primeiro semestre, ela já muda a percepção de mundo dela, essa cosmovisão. Então, é um trabalho muito árduo para a igreja ou para a direita, dentro das igrejas ou dentro das instituições cristãs, defender os seus filhos dessas ideologias. Porque daí você vê, não sei se você viu isso na faculdade, você vê aqueles núcleos de cristãos fazendo grupinho para cantar hino na hora do intervalo. Sabe? Irmãozinho, canta o hino, louva, mas dentro da sala de aula você vai vendo uma mudança no comportamento. Em menos de 6 meses já para de ir. Com o tempo já começam a pregar algumas ideologias, até a mensagem muda. Né? Eu não sei, aqui é assim, eu não sei se aí também é algo similar. Aqui é você, muito... o que você... Hã? Aqui é muito legal. Eles fazem esse grupo aí, continuam louvando e fazendo L. Filho, eu gosto
falando que eu não gosto de agonia, mas eu gosto. Tem hora que eu acordo assim, inspirada. Quando é agonia com a igreja, eu falo assim, eu quero. Tem um grupo, né? Não vou falar o grupo não, pra não me entregar. Daqui a pouco me acha aí. E aí tem algumas faculdades aqui em Salvador. E aí é um grupo de cristãos universitários, né? Aí eu descobri um jeito de entrar no grupo de lá da universidade e consegui um jeito de entrar no grupo das universidades de Salvador. Falei, por que eu vou me limitar ao meu currículo se eu posso ir para a UNEB, UFBA e afins, o QSAL? Vou para, eu quero estar em todos os grupos. Aí eu entrei no grupo, ainda estava estudando o início assim do feminismo. Falei, vou entrar e vou ficar observando. Então, assim, a galera é fofa, a galera é gente boa, a galera brinca, joga. E aí teve dois eventos, né? Teve um evento de um ser humano aí, que o nome é A Travesti, cantor de pagode. Pra mim é cantor, certo? Nasceu homem, cantor. Acabou. Essa pessoa trans. E aí essa pessoa foi fazer uma palestra na UFBA e eu vi o cartaz. Eu falei, ó, chegou o meu momento de brilhar. Não tô fazendo nada mesmo. Deixa eu jogar um querosene aqui. E eu falei assim, porque assim, quando caiu minha ficha, eu falei assim, meu Deus, velho, ser de esquerda é a mesma coisa que ser Satanás. Eu tô sozinha no mundo. Depois eu falei assim, não deve ter mais gente, pô, eu tô igual a Elias, mas deve ter uns joelhos que não se dobraram. Então eu vou descobrir. Aí qual foi o meu jeito de descobrir? Eu podia chegar, bom dia, alguém aqui é de direita? Eu podia perguntar assim, civilizada? Podia. Mas como foi que eu perguntei? Peguei e botei o cartaz desse grupo que era de Salvador toda. Eu, bom dia, igreja. E eu nunca falava no grupo, né? Aí, pô, bom dia, tudo bom? Falei, poxa, tem pouco tempo aqui no grupo, eu interajo um pouco com vocês, mas eu gostaria muito de saber o que é que a igreja vai fazer com relação a isso aqui. Aí mandei o flyer da palestra. A palestra era alfabetizando com o monossílabo tônico terminado de U, que aí você vai entender o que é, né? C-O. É. Aí o povo, não, mas é porque eles vão fazer dentro da sala deles. Tipo assim, à medida que as pessoas iam se posicionando, eu falava progressista, de direita, e eu, cara, joguei o querosene e fiquei lá olhando. Falei, não vão me remover do grupo porque o povo. A gente tem que começar a usar o sistema contra o sistema. Como eles são muito good vibes e paz e amor, os ataques deles são ataques sutis. Então, eles não iam me remover, eu sabia. Porque se me removesse, eles iam pagar de intolerantes. Falei, removida eu não vou ser, então vamos tocar fogo aqui. E aí eu fui, e algumas pessoas me chamaram no privado e falei, ó, conservador, conservador, aí até hoje eu tenho contato com essas pessoas. E aí algumas pessoas falaram assim, líderes do evangelismo da faculdade, falaram assim, nós não podemos nos meter e privar o outro do direito de ir e vir. Eu falei, você é evangelista porque o meu dom ministerial não é evangelista. Quando eu vou evangelizar alguém, fala assim, ó, o inferno é quente, viu? É melhor você nem falar, não. Eu evangelizo assim, então eu sou mais na linha profética. E aí, quando o cara falou isso aí, eu falei assim, pô, você é evangelista. Falei, como é que você se sente? Imagine agora um cenário, você vai chegar diante de Jesus na eternidade e vai falar assim, Jesus, tinha um grupo de pessoas dentro de uma sala reclusa na faculdade que o Senhor me fez fazer. E esse grupo de pessoas estava totalmente condenado ao inferno. Eu deixei de falar do seu amor para essas pessoas porque eu queria respeitar o direito dela de ir e vir. Esse é o ID do Senhor, porque até onde eu sei, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Isso aí é você ser evangelista, nem eu que sou profeta. Aí, né, porque quando a gente fala dos dois ministeriais, para quem entende, a gente dá logo no rim. Falei isso aí, até onde eu sei, o evangelista não é o cara que fala, vem aqui, Jesus te ama, não. Não é só David Leonardo chorando na palestra, não, meu amor. O evangelista, ele tem que falar com as pessoas para as pessoas terem convicção do pecado, só que ele fala de forma mais fofa que o profeta, porque o converter a pessoa é você fazer ela entender, por meio da influência do Espírito Santo, óbvio, que ela está em pecado. Ela tem que entender que se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. O profeta vai falar isso na bucha, mas o evangelista vai dar um jeito de falar isso. Então você está me dizendo que está tudo bem, aquele grupo de pessoas, porque ela está dentro da sala dela, ela ir para o inferno? Isso é o seu evangelismo? Bicho, o negócio tá feio aqui na faculdade, viu? Vocês são os grupos de crente. Aí, pronto, pairou aqui no ambiente, né? Pairou. Aí toda vez que tinha uma coisinha, eu falava assim, e a igreja vai fazer o que aqui com relação a isso? Eu, vem cá, como é que funciona essa célula de vocês? Aí comecei a me meter, né? Ah, eu vou pedir para você falar com fulano. Eu falei, eu quero falar com a liderança. E aí, fulano, como é suas reuniões? Tipo assim, vocês evangelizam como? Só espera e fala assim, tudo bem, Jesus entende?
Jesus entende porque Jesus não é idiota, irmão. Jesus não é analfabeto, não. O cara é dono da inteligência. Ele criou o nosso juízo. Se a gente pensa é porque ele permite. Então é claro que ele entende. Agora, entender é uma coisa, aceitar é outra. A pessoa está rejeitada pelo Senhor e você tá de boa com isso? Bicho, que evangelista fuleiro. Aí eu comecei a sacanear. Acabou. Então, assim, são pessoas que elas não são desviadas. Elas continuam fazendo a célula, elas lideram as células. Mas diz pro LGBT abecedário que tá tudo bem. E eu falo, gente, existe uma diferença aqui. Essa live tem cristãos, mas são políticos. Na política, essas pessoas, elas existem. Nós vamos legislar para elas também. Elas têm que ter direito à saúde, elas têm que ter direito à educação, elas têm direito a tudo isso, porque são cidadãos, independente do que ela faz, das quatro paredes. Certo? Agora, na igreja, pecado é pecado, irmão. Eu não gostei, achei feio. Morra, porque a Bíblia é pecado. Não gostou, chore. E quem acha pra garantir que vai ter mais lágrima para chorar? Porque eu trabalho dessa forma aí. E aí, a galera é cismada comigo até hoje. De vez em quando eu dou um bom dia lá. Bom dia, grupo, como tá o evangelismo na faculdade? Quantas pessoas você transformou? E aí faz o... Aí eles botaram um anúncio que pastor Henrique Vieira, sabe quem é esse Satanás? Pastor, né? Ele saiu no carnaval como Jesus negro. Ele fica relativizando as coisas. Ele veio pregar aqui em Salvador, né? Aí eu tava muito em paz, eu não tô fazendo nada. E veio anunciar o livro dele, Jesus Negro. Ele tem uma tese que diz por que Jesus seria a favor da legalização da maconha. O homem é um demônio. Demônio. Infiltrado, né? Ele é do PSOL. Só aí você retira, né? Esquerdista não tem moral nenhuma. Eu recebo, às vezes, o pessoal me fala, você é pastor? Eu falo, não, eu sou diácono, que eu respeito a ordem eclesiástica. Mas não, o esquerdista chega lá, se apresenta como pastor, fala um monte de besteira, doutrina os outros, engana o povo, tá nem aí, e faz isso, começa a pregar mentira, fábula. Olha que interessante o que o Lucas Lima tá falando aí no comentário que eu fixei. Ele colocou assim, eu moro na residência universitária, meus colegas evangélicos são tudo de esquerda e alguns são altamente perigosos. Então... Eles são terríveis. Terríveis. Porque assim, irmão, eu sempre dizia que eu tinha, não sei se eu vou dizer medo, mas eu ficava mais tranquila com ateu do que com desviado, porque o desviado conhece. Ele conhece. O ateu tem aquele desconto, ele não conhece Jesus, nunca nem acredita que Deus existe, mais desaforado que o diabo, né? Porque o diabo acredita e teme. O ateu não, o ateu é desacreditadão. Então eu ficava assim, pô, o desviado, o que é que eu vou falar pro desviado? Arrependei-vos, mas ele conhece. Né? Às vezes o cara é mergulhado nas escrituras. Quando o Henrique veio aqui em Salvador, eu botei no grupo, falei, rapaz, é lamentável que um demônio desse fica tendo passe livre na igreja, viu? Aí o povo, porque cada um tem direito de votar em quem quiser. Eu falei, eu acho bonito vocês querem Jesus legalizando a maconha e o mesmo Jesus que na mente de vocês legaliza a maconha vai abrir centro de reabilitação. Eu não entendo a lógica. Jesus é narcisista, né? Ele faz um love bomb em você, te explode de amor e depois te deixa dependente dele. Palhaça! Olha vocês melhor, vocês ficam querendo insultar a inteligência de quem pensa, aí o povo fica. Eu falei, pô, o demônio tá dentro das igrejas já tem um tempo, olha esse pastor aí. Rapaz, cria vergonha, bicho, na cara de vocês, que Jesus não tá num negócio desse aí. Mas é difícil. E a galera universitária, eu tive uma crise de fé quando eu fui pra faculdade. Primeiro semestre, eu tive uma crise. Só que aí, o que foi que me salvou? Além do Espírito Santo. Como o Espírito Santo me salvou? Porque como eu sou da área de exatas, é uma área que questiona muito, tem todas as filosofias envolvidas, né? Na licenciatura tem esse bombardeio. Aí eu comecei a perguntar a Deus se ele existia. Eu falei assim, o Senhor existe? Talvez o Senhor não exista, não. Porque eu ouvia tanto e eles não falam assim, vai vir apóstata agora, larga Jesus. Eles não falam isso. Eles começam a minar a sua fé, dizendo que está gerando em você senso crítico. Só que o senso crítico que a universidade gera não é criticidade para que você analise tudo e forme sua opinião. É para que você abandone a fé. Você só tem senso crítico se
você critica a família tradicional. Se você critica o fato de um abecedário querer adotar uma criança, querer dizer que é mãe sendo pai, porque mãe tem útero. Não tem útero, não é mãe, esqueça. Você pode se vestir de unicórnio. Não é mãe, é pai. O máximo que você vai é ser pai. Ai, não gostei de você. Já sabe o que fazer, né? Chore. Chore, chore, que chorar é bom. Minha mãe disse que chora lava a alma. Então, eu comecei a perguntar. E aí é o senso crítico deles. Eu comecei a perguntar a Jesus se ele existia. O que me salvou foi porque eu falei, tipo assim, eu converso com o Espírito Santo, né? Ele falou assim: e essa experiência aqui que a gente teve? Pode não parecer meu super pentecostal. E essa experiência aqui? Parece. Aí eu comecei a criar desculpas. Eu comecei a criar desculpas racionais, explicar as coisas que eu tinha vivido, os extraordinários que eu tinha vivido. Falei, não, mas isso aqui foi por causa disso. Só que aí o Senhor me levou para um patamar, para uma experiência que não tinha como eu ter controlado, e não tinha como eu ter adivinhado uma coisa que aconteceu. E aí eu falei, é verdade, isso existe, não tem como. Isso me salvou. Então, assim, nós, às vezes, não incentivamos a pessoa a ter a experiência pessoal dela com Jesus. E por que é que os pais perdem os filhos nas faculdades? Eu vi isso quase me perdendo. Porque não foi por falta de amor à Bíblia, irmão. Eu dava aula na escola de liderança e hora de esquerda e eu não sabia. Tati, meu amor, mulher, a gente tem que se encontrar, viu? Foi porque, irmão, não é falta de Bíblia, é falta de cosmovisão bíblica para responder as coisas do cotidiano. Ai, quanto tempo eu vi sem aprovar o aborto, isso é um absurdo. As pessoas acreditam que abortar é fazer um favor, porque aquela criança que o Senhor planejou na eternidade, porque Efésios 4 fala que o Senhor nos planejou, Efésios 1, na verdade, fala que o Senhor nos planejou na eternidade. Então, você está me dizendo que, beleza, aconteceu, os pais não estavam planejando, os pais não, mas o Senhor sim, porque ele planejou na eternidade, velho. Então, o plano do Senhor na eternidade era um atraso de vida para uma mulher que precisa abortar porque ela precisa fazer uma faculdade, porque a carreira dela está em ascensão. Nós relativizamos, porque o nosso amor está em pessoas, então está no Senhor. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo ao Senhor, eu amo tudo o que Ele faz, inclusive o que não me favorece. Porque as pessoas elas foram martirizadas por amor ao Evangelho, e martírio é morte. Pessoas foram levadas ao Coliseu. A gente fala assim, vamos evangelizar, entregar um folhetinho. Mas a gente não tem noção, a gente precisa estudar a história da igreja. Pessoas eram jogadas para os leões devorarem. Foram os maiores avivamentos evangelísticos, porque as pessoas, o ímpio ia lá, porque o prazer da galera naquela época era ver cristão ser devorado. E eles falavam assim, meu Deus, eles descobriram algo pelo qual vale a pena morrer. Isso era evangelismo, as pessoas estavam sendo destroçadas pelos leões. Isso era o evangelismo delas. Eles não amaram a própria vida. E você quer me dizer que eu vou ser a favor do aborto, da maconha, porque eu entendo que o menino é triste? Vá catar coquinho, rapaz, pra não falar outra coisa. Comigo não cola. Cristão progressista comigo. Eu falo, pô, você é muito dura, eu que nada. Dura aí pro inferno, arder lá. Você vai arder eternamente. É um tormento eterno. E não adianta arrancar o dente, porque lá vai ter ranger de dente e banguela. Tá pensando que banguela não vai? Não, você vai ranger gengiva, Satanás, mas você vai pro inferno. Viu? Que tinha um meme que o povo falou assim: a Bíblia diz que vai ter ranger de dente, eu vou arrancar os dentes. Vai ranger banguela. A gente vai pro inferno igual. Nós precisamos entender que Cristo morreu para salvar aquelas pessoas. Se Cristo quisesse o ímpio no inferno, ele não tinha morrido por nós, porque o inferno já era o nosso lugar. Ele morreu para nos dar salvação e nós não podemos negligenciar a salvação pelo relativismo. Eu não quero, irmão, que você goste de mim, não. Eu quero que você tema ao Senhor e ame a Ele, se submeta a Ele. Se para isso, no princípio, você precisar me achar insuportável, dane-se. Porque para ir para a eternidade, você vai ter que me perdoar e me amar. Porque eu vou estar lá. Agora, onde você quer estar, o problema é seu. Eu sei que quando Jesus fala assim, menina, mas precisava, não precisava, mas eu fiz, Senhor. Foi um plus. Eu quis dar um plus. É, mas vai aí, velho. realmente é difícil, né? A gente já está para finalizar a live. Eu quero agradecer aqui a todos que estão acompanhando a nossa live. Bianca, eu não quero finalizar agora, mas eu quero te agradecer pela atenção, por ter participado dessa live. Eu espero que a gente consiga replicar essa mensagem, passar para mais pessoas, pegar trechos desse vídeo para justamente evangelizar através da nossa rede social. O que a gente percebe que a guerra das narrativas, o conservador, ele nos
trabalha com narrativa, o conservador trabalha com a verdade. Então, isso já é um motivo pelo qual tem mais apoio na sociedade. Já a esquerda trabalha com narrativa. Se a narrativa não colar, eles não conseguem passar essa informação de maneira objetiva para eles. E o que acontece? Hoje, a gente está num governo totalmente de esquerda, que não pensa na sociedade de modo geral. Tem vídeos do Lula tem vídeos do Lula criticando o conservadorismo, querendo atacar a igreja, querendo destruir a igreja, falando sobre a família, falando que o maior problema, que é a luta que eles estão lutando contra, é contra o patriotismo, é contra o amor à família, é contra os princípios conservadores. Então, a gente está no governo que já é de esquerda. O que a gente percebe hoje é que é um governo de narrativa, de mentira, enquanto a gente trabalha com a verdade. E a gente também não gosta de expor o trabalho bom que a gente pode fazer para a sociedade de maneira geral por ser cristão. O que eu vejo na sociedade hoje é que, se a igreja não se posiciona, automaticamente, sem esse posicionamento da igreja, a sociedade fica sem receber essa informação. Sim. E o que eu percebi é que a direita, ela tá sendo o motor a jato da direita no Brasil é a igreja. O que está levantando a direita no Brasil é a igreja. E esses princípios que a igreja tem pregado, os cristãos se envolvendo com política, tem trazido um despertar na sociedade. Hoje, a igreja ela está num patamar muito relevante no que tange a questão política. Porém, ainda dentro da igreja tem coisas que precisam ser vencidas. Como que nós, para a gente poder finalizar isso, como que nós, cristãos, conservadores, envolvidos com política, passando por todas essas retaliações que passam no meio político, no meio social, todo esse contexto que a gente vive, como que nós cristãos, Bianca, na sua percepção, além de evangelizar, porque acaba que a gente tem que evangelizar os que estão dentro também. Acaba sendo, tem que converter a pessoa dentro da igreja. Além de mandar fazer o L de Lúcifer no inferno, além de mandar fazer o L, o que a gente pode fazer para, de fato, a gente trazer essas pessoas para próximo da fé cristã e, de fato, essa pessoa se tornar um cristão convertido e não um militante travestido de cristão? Que, infelizmente, às vezes a pessoa nem é por maldade. A pessoa vai para a igreja porque ela quer receber uma palavra, quer ter essa percepção religiosa, que ela acredita que pode ser bom para ela, porém ela vive uma vida de ideologias, uma vida escrava da filosofia de esquerda no nosso país, especificamente. O que você acha que nós, como cristãos, liderança, podemos fazer? Por quê? Eu estou escrevendo um livro que é sobre a manifestação do reino de Deus no século XXI. Como se dá essa relação do reino de Deus na sociedade contemporânea, falando de todas as esferas de influência, que foi descrita por Olavo de Carvalho. Ele fala sobre as esferas de influência, como elas interagem entre si, e o próprio Olavo de Carvalho fala da importância da política nessas esferas de influência, nesse contexto de esfera de influência. E eu estou escrevendo uma análise sobre isso e como que nós cristãos podemos agir na política, na empresa, na escola, na universidade, aonde a gente estiver, e manifestar o reino de Deus aonde a gente estiver. Então, no século XXI. Como que a gente, como cristãos, sendo esses agentes do reino dos céus, não agentes de transformação social, mas agentes do reino do céu que se opõem a esses agentes de transformação social, como que nós podemos manter os princípios, preservar os valores conservadores, preservar a nossa fé e principalmente, preservar a família, porque a família é a base de tudo. Como que nós podemos fazer isso dentro da igreja? Você já parou para pensar nesse sentido? Sim. Lembra quando eu falei que o meu objetivo não era ganhar uma eleição, mas ter oportunidade de falar sobre política e ver que, olha, você deve se lançar na política. A política é importante para o cristão, principalmente para o cristão, porque nós não somos agentes de transformação social nos moldes da esquerda, mas a Bíblia fala em Romanos 8, eu estava abrindo aqui meu aplicativo para confirmar, Romanos 8,
19 diz que toda a criação aguarda com grandes expectativas o dia que os filhos de Deus serão revelados. O mundo espera a nossa manifestação. Cristo, ele nos deu a responsabilidade de gerar o reino, a cultura do reino. Então, nós precisamos nos envolver com política e entender que o que é que a Bíblia fala sobre transferência de renda? O que é que a Bíblia fala sobre o Bolsa Família? Tem um livro de Landa Cooper que é Template do Antigo Testamento. O que é que a Bíblia fala sobre justiça? O que é que a Bíblia fala sobre eleições? O que é que a Bíblia fala sobre dependência química? Nós precisamos tomar de volta, pagar pagar o resgate do sequestro que eles fizeram. Eles sequestraram essas pautas. O que é que a Bíblia fala sobre racismo? Como é que os cristãos tratavam os escravos? O que é que a Bíblia fala sobre submissão da esposa ao marido, de criação de filhos? Porque, assim, meus pais, eles são casados até hoje, graças a Deus. Eu vivi num lar, eu sou muito privilegiada que meus pais são casados até hoje. Cresci num lar que, apesar de não ser cristão, a família era tradicional. Só que a minha mãe, meu pai sempre foi provedor, minha mãe sempre foi do lar. Só que minha mãe, ela não mostrava prazer em ser uma mulher do lar. E meu pai me criou dizendo que eu não deveria depender de homem nenhum. Não porque minha família não pudesse depender dele, porque ele sempre foi provedor. Mas porque ele sabe que o coração do homem hoje está muito perverso. Então nós temos que ensinar os rapazes que não está tudo bem ele fazer besteira porque ele é adolescente, não. Porque criança vai para o inferno, adolescente vai também. Não é porque ele é adolescente que ele tem que viver uma vida de promiscuidade. E parece que nós ficamos entorpecidos ao ponto de achar que tá tudo bem o adolescente fazer besteira. Mas ele é cristão, ele tem que ter propósito. Não tá tudo certo ele ficar pegando um e outro, não, porque ele é adolescente, não. Ele é cristão. Antes dele ser criança, ele é filho de Deus. Antes dele ser adolescente e adulto, ele é filho de Deus. Ele tem que ter propósito nas coisas que ele faz. Nós precisamos falar sobre família. Qual é o plano de Deus para a família? Por que que para essa mulher é pesado ela depender do marido? É porque o marido é ruim? Então vamos discipular esse homem. É porque ela tem trauma, porque a mãe dela sofreu dentro de casa? Vamos tratar essa ferida emocional dela. Aí por que que ela não quer ser mãe? Tem uma menina mesmo, uma seguidora, que ela falou comigo assim: vocês têm que parar com essa ideia de que tem que ser mãe, de povoar a terra, tem que parar com isso, porque muita gente é traumatizada, porque muita mãe deixou a filha mais velha criar os filhos. Então a menina pegou raiva. A gente precisa se importar. Por que, minha filha, você não quer ser mãe? Por que você não quer povoar a terra? Ah, é porque me falta dinheiro. Por que falta dinheiro? Ah, por que não trabalha? Será que não tem como você organizar? Temos que ensinar uma fonte de renda extra? Temos que ensinar o empreendedorismo na igreja, porque a gente desequilibrou. Satanás colocou lá a teologia da prosperidade e o povo fica romantizando a miséria. Por que que a esquerda fica dizendo que Atos 2:42, acho que é Atos 2:49 ou é 42, sempre é 49, eu acho, que fala que repartia tudo com todos. A Bíblia diz que você tem que repartir o tempo todo tudo com todos. Você tem que ter o suficiente para sobreviver sua renda. O que é prosperidade bíblica? Você ter o suficiente para viver o propósito. Por que Abraão era rico? Porque Abraão era pai de multidões, ele precisava ter muito dinheiro. Como é que ia sustentar tanto menino? Então, assim, a gente precisa trazer a cosmovisão bíblica. A gente negligencia a cosmovisão bíblica. Passa domingo, depois de domingo, e o povo quer ensinar a criança com a Arca de Noé. Seu filho vai para a escola e o drag queen começa a rebolar lá pelado para ele. Não olha o material didático da criança. No material didático tá mostrando lá dois caras juntos dizendo que são dois pais. Não são dois pais, não. Pai é um só. Ah, pai é que cria. Olha, não começa, não. Genitor 1, genitor 2, genitor não, pai. Tem um movimento feminista cristão, acredite, que diz assim, ó, Deus não é pai, Deus é mãe, porque o Brasil tem milhões de certidões de nascimento sem o nome do pai. E Deus é tão soberano e sabia tanto disso que a oração de Jesus é Pai Nosso. Deus, ele é pai do órfão e marido da viúva. Ele já se vendia assim e Isaías. Então, não importa se o pai abandonou. É muito triste que um pai tenha abandonado lá. Mas Deus continua sendo pai. Não é porque seu pai foi escroto, não. Que Deus deixou de ser pai, que Deus virou mãe. Deus virou mãe, não. Não vem com maluquice pra cima de mim, não. Ó, você pode fazer maluquice lá
no seu mundo lá. Agora, não mexe com a Bíblia, não distorce a Bíblia, nem mexe com a igreja, não. Quando vocês não mexerem com a igreja, vocês nem vão me ver. Agora, tocou na igreja, pai. Aí o pau vai quebrar, bebê. Eu vou incendiar tudo. Então, são essas coisas básicas. A gente tem que botar Deus no ordinário. Ah, eu quero que meu filho faça uma faculdade para ele ter dinheiro. Claro, não quero que meu filho faça uma faculdade para passar fome. Mas por que não incentivar nosso filho a fazer uma faculdade por propósito? Uhum. Médico para servir a igreja na medicina. Ele vai ser, sei lá, chefe de cozinha para servir a igreja na cozinha. Talvez ele não vá servir a igreja, mas ele vai mostrar o amor de Deus naquilo que ele está na profissão dele, sabe? A gente tem que aprender a comer e beber para a glória de Deus. E aí o resto acho que fica mais fácil. Essa tem que ser a nossa estratégia. Porque o núcleo político mais importante que existe é o familiar. Os nossos políticos, eles podem ser corruptos como for, mas eles são reflexos da nossa nação. Porque não importa os métodos pelos quais o atual presidente começou a governar, não importa. O que importa é que ele, se, né, dependendo de como foi o processo aí, que a gente não vai falar, que eu não sou otária para não derrubar, né, nosso vídeo. Mas nós fomos omissos ao ponto de deixar. Ele só fez porque ele achou espaço. Quem acha, encaixa, irmão. Ninguém vai Exato. roubar armada que tem disposição de dar um tiro e frear um assalto. Ninguém faz isso. Ninguém rouba na boca. E Como não rouba na boca? não adianta o cidadão reclamar do político, sendo que na hora da eleição ele vende o voto por uma cesta básica, por algo do jeito. Às vezes até por menos. Pois é, porque é bonitinho. Ah, ele é fulano, é gente boa. Ótimo. A pessoa só não se corrompe por mais porque ela não tem a oportunidade de receber mais. Então, quanto mais influência a pessoa tem na sociedade, mais ele vai ter capacidade de receber algo em troca dessa influência. Então, a pessoa que se vende, ela fomenta esse mercado de políticos corruptos, né? Então, nós conservadores, que é aí que está uma complexidade, né? Porque nós conservadores não achamos ético comprar os outros. Por exemplo, aqui em Bragança, graças ao bom Deus, eu não fico pedindo para as pessoas me apoiarem. As pessoas chegam, conversam, falam, quer ajudar a gente futuramente numa possível campanha, mas é por conta. Por quê? Porque eu não acho ético eu chegar lá e falar assim, cara, não quer vir para mim, ó, toma aqui 5, 10 mil, sabe? Porque, infelizmente, obviamente, eu não ia ter esse dinheiro, mas o que eu estou percebendo é que tem políticos já na nossa região aqui que estão fritando dinheiro como se não existia amanhã. Entende? Pois é. Estão comprando a alma das pessoas, as pessoas estão se vendendo e depois essas pessoas reclamam. Ah, mas por quê? Por que aprovou tal projeto? Por que aconteceu assim? Por que aconteceu assado? Mas, Bianca, eu quero agradecer você por tudo. Eu tomei muito tempo. Já está indo para 2 horas de live, quase. Deus. Eu quero te agradecer por tudo, Bianca, pelas palavras que você disse, pela participação com a gente. Eu espero em breve a gente fazer novamente outra live, talvez com outra temática. E o que eu queria solicitar para você agora é que você despeça dos nossos amigos aí que estão assistindo, dê um recado para todos eles e também já comece a dar uma pimentada aí, fala alguma coisa de política aí que pode dar um bom recorte aí no final. Ai, gente, o que é que eu posso falar? Sou horrível com despedidas, mas assim, que vocês despertem e façam aquilo que vocês entendem que deve ser feito. Principalmente se você for cristão, se envolva. Eu sou cristão, mas eu não quero ser candidato. Eu gosto dos bastidores. Veja a pessoa que é íntegra para que você possa apoiar. De que maneira você pode puxar votos para aquele candidato que vai defender as suas pautas. Seja essa pessoa. Cada pessoa, gente, nós somos um corpo e cada membro do corpo tem uma função. O braço não faz a mesma coisa que a boca faz, também não faz a mesma coisa que os olhos fazem. Então, assim, descubra qual é o seu lugar, descubra qual é a sua aptidão. Nem todo mundo precisa sair candidato, mas todos nós temos a responsabilidade de apoiar as pessoas certas. Lembre-se que o candidato, ele vai responder por você, ele vai falar o que você falaria se estivesse no lugar dele. Não negligencie essa oportunidade. Estamos, esse ano, numa das eleições mais importantes que nós já vivemos, porque o mundo ele está completamente degradado. Se você entende que você é um bom puxador de votos, puxe voto para as pessoas que você acredita que vão ser bons representantes. Você não precisa se mudar de cidade. Você tem suas redes sociais, espalhe os vídeos dessas pessoas,
vá nas escolas, vá nas faculdades, incentive seu filho a ir nos grêmios acadêmicos, frequentar, porque a luz, gente, ela brilha no escuro. Então, se o lugar está corrompido, vá você, seja a luz do mundo e sal da terra, e vá trazer sabor para aquele ambiente. Vá brilhar Jesus naquele cenário, porque é lá que nós precisamos estar. Não existe cadeira vazia e nós precisamos pagar o resgate das pautas que foram sequestradas. Muitas pautas são nossas, é a nossa responsabilidade ocupar os nossos espaços. E no mais, eu agradeço por todos vocês estarem aqui, quem passou, quem ficou até o final. Falo demais. Muito obrigada, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui com você. Nós nos conhecemos de um jeito muito legal. Vou falar isso aqui para encerrar. Eu tava querendo. Não, eu não vou dar spoiler disso, não. Depois eu faço um vídeo e boto um textão falando sobre como foi. Mas, assim, eu fico muito feliz em ver que existem joelhos que não se dobraram, cristãos em todos os cantos do Brasil se posicionando, engajados em fazer, mesmo que seja um trabalho solitário, um trabalho de formiguinha, mas as pessoas estão posicionadas. E a partir do nosso posicionamento, os demais vão se posicionar. Essa é a minha fé, essa é a minha oração. E já deu certo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, Bianca, gente, obrigado por ter obrigado a todos que são seguidores da Bianca. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que são nossos seguidores também. Agradeço a Deus pela sua vida. Joel Duran, obrigado por acompanhar desde o começo. Eu agradeço a todos por participar da live, por comentar, por cada comentário deixado aqui. E teve um comentário que um soldado, acho que era da Bahia, ele fez, falou assim, se a gente era a favor de câmeras na farda da PM. Eu não sou a favor. Infelizmente, a gente sabe que isso restringe o trabalho do PM. E aqui em São Paulo teve um fato muito chocante. O PM entrou na favela e a câmera registrou um assassinato covarde do policial que o bandido realizou sem nem titubear. Ele nem pensou duas vezes. Então, eu acredito que eu não sou favorável, só para concluir. E eu quero agradecer a todos. Bianca, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. E eu continuo te seguindo e eu tô orando para que daqui 1 mês, 2 meses, você tenha mais de 100, 200 mil seguidores, porque você precisa ser uma voz que deve ser ouvida em nosso país. Amém. Você precisa continuar sendo essa voz que está criando uma esperança, criando essa expectativa de mudança em nosso país. E eu quero te parabenizar pelo local que você está, por onde você está, o contexto que você está inserido, porque, de fato, você está sendo uma heroína. Mesmo eu estando aqui, novamente, com um contexto totalmente diferente, com 70% de conservadores, eu peno algumas situações, mas eu vejo que, com certeza, você deve penar muito mais. Então, quero te parabenizar pela garra, que Deus continue te usando, que Deus continue dando essa força e esse vigor na sua vida e que você, de fato, continue trazendo essas mensagens de esperança e aqueles recortes fenomenais que até o presidente Bolsonaro compartilha. Parabéns, parabéns. Amém. Muito obrigada, meu irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.